Boa tarde, Taubaté. Obrigado pela sua companhia. Vamos conferir os destaques da edição de hoje do Mix da TV. No quadro Mix Sustentável, vamos conversar com o professor, doutor e pesquisador Giovanni Dolife sobre as mudanças climáticas e as atividades do CEMADEM. E tem notícia importante para o meio ambiente. Mutirão recolhe quase 500 quilos de resíduos eletrônicos em Taubaté. O caminho do Buquira em direção à Pedra Branca é o que você confere nos nossos shorts. E ainda tem perguntas sobre a campanha Junho Violeta. Então vem com a gente que hoje é quinta-feira, 25 de junho de 2026 e o Mix da TV já está no ar. Começando mais uma edição inédita do Mix da TV, nesta tarde de 25 de junho de 2026, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que acompanha a gente pelas plataformas digitais, canal aberto 4.2, canal fechado pela Claro TV, número 4. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição. Agora chegou a hora de conversarmos sobre meio ambiente e mudanças climáticas. Está começando o último episódio da temporada 2026 do nosso quadro Mix Sustentável. As mudanças climáticas são transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima do planeta, impulsionadas principalmente pela queima de combustíveis fósseis e pelo desmatamento. Elas intensificam o efeito estufa e causam aumento da temperatura média global, gerando eventos climáticos extremos como secas severas, chuvas e elevação do nível do mar. Quem chega aqui no Mix para falar mais sobre este assunto é o pesquisador, professor doutor Giovanni Dolife, do CEMADEM. A gente conversa agora ao vivo com ele, através da internet. Professor, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo à TV Câmara Taubaté. E um prazer recebê-lo para a gente poder bater um papo e trazer informação aqui para a nossa população. Oi, Josivaldo. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui e ter a oportunidade de falar desses assuntos que são tão importantes na atualidade. Doutor, quando nós falamos sobre mudanças climáticas, né, no nosso recorte em 2026, o que a gente pode considerar que é algo natural, ou seja, já era esperado a gente viver isso nesse momento, e o que já é considerado ação antrópica, ou seja, já são os efeitos causados pela humanidade e a sua ação sobre o planeta Terra? Josivaldo, a gente está com uma concentração de dióxido de carbono, que é um gás liberado pela atividade humana, né, pela queima de combustíveis fósseis. Isso a gente sabe porque tem o tal do isótopo do carbono, então a gente sabe que o carbono que está na atmosfera estava há milhões de anos aprisionado no subsolo, portanto, saindo do petróleo. Ele já é maior do que a década de 50, quando começaram as medidas, em quase 40%. E não tem uma outra atividade do planeta que possa ter produzido tal quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. Não tem vulcanismo, oceanos, nenhum outro tipo de fonte natural para todo esse carbono. Então, todas as evidências científicas do que se sabe até hoje é que esse dióxido de carbono está sendo liberado pelo homem. E quando a NASA, na década de 80, estava estudando o clima de outros planetas, como Vênus, por exemplo, tentando entender por que lá o planeta tem uma temperatura de 400 graus na superfície, veja, 400 graus de temperatura, né? Ele está um pouco mais perto da Terra, do Sol, do que nós estamos, né? Então justifica, recebe mais calor do Sol, mas só isso não justificaria uma temperatura tão alta. E aí os pesquisadores descobriram que essa temperatura tão alta lá no planeta Vênus se dá pela alta concentração justamente desse gás, do dióxido de carbono. E aí eles começaram então a trazer esse conhecimento para a Terra, para a nossa atmosfera, e perceberam que o CO2, esse dióxido de carbono, estava aumentando por aqui, e também já começavam a perceber um aumento da temperatura. Foi aí que começaram as primeiras projeções e primeiras grandes preocupações de que o planeta estaria esquentando por conta da atividade humana.
Bom, aí vieram grandes conferências, né? A Rio 92, uma grande conferência mundial, outras, o Acordo de Paris, onde foi definido que tentaria-se um limite de até 1,5 graus de aquecimento no planeta, só que nos últimos 3 anos já estivemos batendo esse 1,5 graus, né? Principalmente em 23 e 24, tivemos em 24 o planeta atingindo a temperatura mais alta em 150 anos, né? Já batendo esse 1,5 graus. Então o planeta está esquentando rápido, por contribuição, por efeito, né? Contribuição parece uma palavra positiva, né? Mas por efeito das atividades humanas, né? E um planeta mais quente, ele tem mais energia, gera mais tempestade, gera mais extremos, né? Extremos tanto para um lado como para o outro. Extremos de seca, que geram problemas, aumenta o número de queimadas, ondas de calor, e extremos para o lado da chuva, né? Extremos de chuva, como alguns que a gente tem observado, né? Agora, como tudo acontece ao mesmo tempo e não tem como a gente simular a Terra sem esse aquecimento do planeta, então fica difícil separar o que aconteceria sem esse efeito do aquecimento global e o que acontece com esse efeito, né? Mas a ciência, né, aponta na direção de que esse aquecimento do planeta esteja amplificando e aumentando a frequência desses extremos. Doutor, esse aumento, né, na emissão de gases como dióxido de carbono, outros gases também que possam estar contribuindo, né, na atmosfera, a gente tem como consequência, como o senhor colocou aqui, né, principalmente o aumento da temperatura, que vão gerar secas extremas, chuvas intensas. Em todas as regiões do planeta, o Brasil é um ponto sensível quando a gente fala de mudanças climáticas? É um dos países mais vulneráveis? E quais regiões brasileiras estão mais propícias a sofrerem com esses efeitos? Sim, o Brasil é uma região bastante sensível, até pela sua atividade de agropecuária ser ter um grande peso na geração de riqueza, na produção econômica, no PIB, né, no Produto Interno Bruto brasileiro, e o agronegócio, né, a agricultura e pecuária são altamente dependentes de variações climáticas. E a gente tem efeitos disso em todo o país. Em algumas regiões, como o Centro-Norte, a gente já tem observado nas últimas 2 décadas uma frequência muito maior de anos com chuva abaixo da média do que anos de chuva acima da média. Um estudo feito aqui no CEMADEM, analisando secas no Brasil como um todo, desde 1950, portanto, em mais de 70 anos, em 2024, tivemos a pior seca de todo esse histórico. E quando a gente olha o gráfico de secas, a gente percebe nitidamente que até 20 anos atrás a gente tinha uma alternância, períodos secos, períodos mais úmidos, mais secos, mais úmidos, né? Ou seja, dentro de uma faixa ali normal. Mas nos últimos 20 anos tem tido predomínio, claro, de anos mais secos, tá? Então isso tem trazido problemas não só para atividades agropecuárias, mas, por exemplo, para a geração de energia. O Brasil é um país na sua maior parte, geração hidrelétrica, né? Portanto, reservatórios de água, e essa sequência de anos secos tem feito com que a gente tenha menos água para gerar energia, né? Em alguns anos, a gente lembra, não faz muito tempo, de ter que pagar a bandeira vermelha, né, na conta de luz, pagar uma conta de luz mais cara. Por quê? Não tem água suficiente nos reservatórios para gerar energia elétrica para o país todo, eles precisam acionar termoelétricas. Essas termoelétricas são mais caras, né? Então a energia é mais cara, a gente paga mais caro. A situação só não está pior porque tem se investido bastante em geração solar e eólica. Então essa geração eólica, principalmente a eólica na região nordeste do Brasil, tem sido exportada do Nordeste para o Sudeste, que é o grande consumidor, né? Então isso tem ajudado a repor, né, a substituir
a compor essa necessidade de energia do Sudeste, minimizando um pouco a necessidade de uso de termoelétricas. Tá? Então, são alguns dos impactos que a gente vê. No sul do Brasil, que tem um regime de chuvas ao longo do ano todo, esse impacto é um pouco diferente. Mas a gente tem visto a alternância de anos secos e muito chuvosos com uma frequência muito mais alta. Não só no extremo sul, mas na Amazônia também. Então, tem estudos que mostram que, considerando por década, né, o número de eventos de seca ou de muita chuva eram muito menores do que agora. Agora essa frequência é muito maior. Então, entre uma seca e outra, a gente teve um encurtamento do tempo. E no sul do Brasil, a atmosfera é um contínuo, né? Então, se você tem menos chuva no lugar, essa água vai para algum outro lugar. E tem sido o sul. Então, a gente viu aquele desastre gigantesco no Rio Grande do Sul, 2 anos atrás, no ano de El Niño, né? Mas é um evento que mesmo em outros El Niños mais fortes a gente não tinha tido. Então, parece ser compatível. Mais secas no centro-norte do Brasil, ou seja, na maior parte do Brasil, e mais extremos de chuva no extremo sul do Brasil. Dr. Giovanni, fazendo um recorte para o Sudeste e olhando aqui para a nossa região, né, uma vez que temos institutos de pesquisa, centros aqui na região do Vale do Paraíba, como o INPE, o próprio CEMADEM, que monitora mais de 1.000 cidades. Dá para dizer que tem cidades mais críticas ou pontos mais sensíveis aqui no Vale do Paraíba ou Litoral Norte, que também está próximo aqui da nossa região? Tá, em termos globais, a gente não tem um detalhamento de efeito climático que possa ser diferenciado entre uma cidade ou outra do Vale, né? Como se tivesse todo mundo no mesmo barco, de uma região de transição, né? Entre essas chuvas mais fortes no sul, essas secas mais severas mais ao norte. Então a gente fica o Vale do Paraíba fica numa região de transição. Mas a geografia da região, diante dos mesmos impactos, né, da atmosfera, do clima, a sua geografia faz com que certas áreas estejam mais suscetíveis a desastres do que outras. E esses aspectos, eles têm relação com declividade do terreno, que pode levar à propensão para deslizamentos de terra, e aí a gente tem municípios em áreas de serra, municípios como São Luís do Paraitinga, Cunha, Campos do Jordão, né? E também municípios do litoral, que ficam muito próximos da Serra do Mar, com uma declividade muito grande à serra, então eventos de chuva forte, os deslizamentos de terra, eles podem acontecer, né? Têm alto risco de que eles aconteçam, como a gente viu recentemente o evento ali de São Sebastião, né? Que atingiu também Ubatuba, no carnaval de 3 anos atrás, com um evento extremo de chuva. Foram, ali em São Sebastião, 600 milímetros de chuva numa noite. Para a gente ter uma ideia, cada milímetro de chuva é 1 litro de água por metro quadrado. 600 litros, são 600 quilos de noite por metro quadrado. Você multiplica isso por uma área enorme, é muita água. Então, e depois a gente tem áreas, então eu falei de áreas com risco de deslizamento de terra. Aí a gente tem áreas com risco de inundação, né? Que são áreas próximas de córregos, próximas à margem de rios, né? São áreas de várzea desses cursos de água que acabaram ao longo do tempo sendo ocupados, que são áreas que quando chove forte acabam sendo alagadas, né? Então a gente tem áreas assim tanto no Vale do Paraíba como também no litoral norte de São Paulo, e em áreas com vales bastante encaixados, né? São Luís do Paraitinga tem na sua história, teve aí de 2009 a 2010 um evento em que o rio transbordou, né? E em São Luís do Paraitinga, o rio Paraitinga transbordou e causou uma inundação na cidade, né? Então, são esses os principais riscos que a gente tem na região aqui do Vale do Paraíba.
Doutor, o senhor falou sobre o El Niño, né? A gente ouve falar sobre o aquecimento das águas do Pacífico, às vezes o resfriamento como o fenômeno Laninha, e agora a gente ouviu falar do Super El Niño. Já foi confirmado mesmo de fato este fenômeno e ele deve atingir o Brasil também nos próximos meses? E qual que é a maior preocupação para esse novo evento aí chamado de Super El Niño? Bom, a preocupação maior são esses extremos de calor e de seca no centro-norte do Brasil e extremos de chuva no sul. O estado do Rio Grande do Sul sofreu muito com esse desastre 2 anos atrás e então eles ficam extremamente preocupados com a ocorrência de um novo El Niño. O El Niño, sim, o El Niño ele se dá pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, lá na região central. A temperatura dessas águas ali oscilam ao longo do tempo. Então, em alguns períodos ela está acima da média, em alguns períodos abaixo da média. Quando ela está abaixo da média, ela é chamada de Laninha. Quando ela está acima da média, é chamada de El Niño. Precisa estar pelo menos meio grau acima ou abaixo da média, tá? Isso acontece no intervalo de 2 a 7 anos. Tivemos 2 anos atrás um El Niño, agora está tendo de novo. No passado, tivemos de um El Niño para o outro um intervalo maior, né, de mais anos. Né. Tivemos 4, 5 anos no intervalo anterior. Tá? Dessa vez o intervalo foi mais curto, o El Niño voltou mais rápido e vem aquecendo muito rápido essas águas. Nós já estamos com, eu falei que precisava pelo menos meio grau acima da média, né? Nós já estamos com 1,1 graus acima da média, o que já caracteriza um El Niño moderado. Ele é fraco de meio grau até 0,9, ele é moderado de 1 até 1,4, ele é forte de 1,5 até 1,9, e a partir de 2 graus ele é chamado de muito forte. Esse muito forte é que, popularmente, alguns têm chamado de Super El Niño, tá? Que para a ciência é a categoria muito forte, 2 graus ou mais. Bom, então nós já estamos com o El Niño moderado, ele já está influenciando o Brasil. Desde maio nós temos tido chuvas e umidade acima da média em parte do centro-oeste, do sudeste e do sul. Tá? Inclusive, neste momento, né, no dia de hoje, estamos com uma frente fria, estamos com bastante umidade, chovendo desde ontem. Né? Então, as frentes frias, normalmente, nessa época, passam, causam chuva e depois esfria e seca, né? Não fica com essa umidade toda. Então, o El Niño já tem influenciado nessa umidade maior nessas regiões, o que, por enquanto, ainda não necessariamente significa um impacto negativo, porque, na verdade, isso tem ajudado no nível dos reservatórios, né? Essa chuva é bem-vinda, não é um grande volume de chuva, mas só de não estar seco o tempo, evaporando muito, já é positivo, né? Isso retarda a descida do nível dos reservatórios típicos dessa época de estação seca. Os pastos ficam mais verdes, que ajudam a alimentar os animais da pecuária, né? E também a vegetação fica mais úmida, o que retarda um pouco a propagação do fogo e das queimadas mais típica desse período seco. Tá? Ao longo dos próximos meses, então, quais são as previsões? Né? Falei do que a gente tem hoje. Então, temos hoje um El Niño moderado e são esses impactos ainda até relativamente positivos. Ao longo dos meses, essas áreas de chuva devem ir migrando mais para o sul e no norte, nordeste, até centro-oeste, sudeste, a tendência é que haja uma inibição da chuva. Né? E aí, com o final do inverno e início da primavera, os dias vão ficando mais longos, a gente recebe mais energia do sol, então as temperaturas devem ir subindo, e nas áreas em que tiver inibição de chuva, a gente deve ter ondas de calor, porque as temperaturas em muitas áreas do Brasil, do interior do Brasil, as temperaturas mais altas do ano não acontecem no verão, acontecem no final do período seco, ali por volta de outubro, que é quando deveria estar começando as primeiras chuvas. Né? Aí começam as chuvas, aí para de esquentar tanto, né? Mesmo que o sol vá ficando os dias ainda mais longos até o final de dezembro, né? Mesmo com mais energia do sol, mas tendo nuvens e chuva, dá uma amenizada no calor, né? Acaba gerando um arrefecimento. Agora, se você atrasa esse período de chuvas, você inibe essas chuvas, então o pico de temperaturas vai sendo retardado e vai aumentando. Né? Cada vez mais energia do sol, sem nuvens, sem chuva,
Então a tendência é ficar no meio do Brasil uma massa de ar muito quente, e com a dinâmica da atmosfera, em alguns momentos esse ar quente desce, pega boa parte do Sudeste, né, e pode pegar uma parte do Paraná, tal. Em alguns momentos desce um pouco mais para o sul. Tá? Então esse é o cenário, e a previsão é que isso seja gradativo ao longo dos meses, com o pico do El Niño no final do ano. E sim, as previsões atuais indicam uma maior probabilidade entre as categorias de fraco, moderado, forte e muito forte, 63% de chance de que ele tenha a categoria mais alta, de muito forte. Isso aconteceria ali no final do ano, no trimestre dezembro, janeiro, novembro, dezembro, janeiro, seria o pico do evento El Niño. Mas com um evento de longa duração, como El Niño, os efeitos, os impactos não se dão imediatamente e nem cessam quando ele começa a enfraquecer. Né? O desastre, por exemplo, do Rio Grande do Sul, 2 anos atrás, aconteceu quando o El Niño já estava fraco, já estava acabando. Né? Mas a atmosfera ainda responde a essa forçante das águas quentes que acontecem ao longo de muitos meses. O senhor citou São Luís do Paraitinga, né, falando lá do final dos anos 2009, 2010, 2011, a gente teve eventos climáticos em São Luís, Cunha, Angra dos Reis, o Morro do Bumba, no Rio de Janeiro, a região serrana também do Rio, região de Petrópolis também sofreu bastante. Nesse contexto de início da década de 2010 que nasce o CEMADEM, é nesse contexto que esse centro vem para ajudar a população brasileira. Qual que é o objetivo maior do CEMADEM, doutor? Perfeito, pessoal. Bem, excelente pergunta, porque foi justamente essa sequência de grandes desastres, e vou lembrar de até um pouco antes, que aconteceu em 2008, que foi no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Né? Então foi essa sequência, 2008, 2009 teve no Nordeste, aí 2010 Morro do Bumba, e em janeiro de 2011 teve um grande desastre na região serrana do Rio de Janeiro, esse que ceifou a vida de quase 1.000 pessoas. Foi o desastre com o maior número de mortes que a gente tem no Brasil. Né? Apesar desse recente do Rio Grande do Sul, teve maior amplitude de impacto, né, no estado inteiro. Aquele da região serrana ceifou muito mais vidas, e foi em janeiro de 2011. Naquele mesmo ano, então, esse projeto de um centro que combinasse diferentes especialidades, meteorologia, hidrologia, geologia, a vulnerabilidade, né, a questão socioambiental. Esse projeto, então, foi abraçado, projeto que já existia, ele foi abraçado, e o governo brasileiro, então, criou o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, com um decreto presidencial no dia 1º de julho de 2011. Então, nos próximos dias, o CEMADEM vai ter um evento aqui comemorando os 15 anos de existência. Então, ele veio com essa missão de monitorar e alertar para a ocorrência de desastres. E a gente alerta para a Defesa Civil que localmente faz esse trabalho de resposta, né? De prevenção também e depois de resposta. Então, a Defesa Civil Municipal que atua diretamente com a população dentro das áreas de risco. Então, o CEMADEM ele é baseado num tripé que tem uma rede observacional, sensores que medem chuva, tem mais de 3.000 sensores espalhados pelo Brasil, a sala de monitoramento, que funciona 24 horas, fica aqui no CEMADEM, aqui em São José dos Campos, no Parque Tecnológico. A gente tem profissionais se revezando em torno de 6 horas, são 50 profissionais das especialidades que eu falei, meteorologia, hidrologia, geodinâmica e desastres naturais, que ficam monitorando, emitindo os alertas para a Defesa Civil. E o terceiro pilar do CEMADEM é a pesquisa científica, que vai subsidiar, embasar e ajudar a melhorar, aprimorar tanto o trabalho aqui de monitoramento, mas também o trabalho das defesas civis, os trabalhos de gerenciamento, de resposta, de percepção, de conscientização de instituições de governo e de população também. Tá? A educação, a capacitação das pessoas é fundamental para que a gente tenha todo o sistema funcionando, né, de forma que a informação seja gerada com qualidade e lá na ponta, quem tiver que receber essa informação, poder interpretá-la e saber o que fazer com essa informação.
Doutor, é possível mitigar esses impactos, minimizá-los ou eliminá-los 100% de alguma forma? Ou já estamos vivendo praticamente um caminho sem volta, onde a presente geração talvez tenha dificuldade de entregar para a próxima o mínimo de qualidade de vida quando a gente fala do meio ambiente ecologicamente equilibrado e de acesso a toda a população, como rege na Constituição? Eu acho que dá para melhorar muito, sim. Na questão, por exemplo, das emissões, a gente tem grandes oportunidades, né, para diminuir essas emissões com eletricidade, né, com carros elétricos, por exemplo, né, e fazendo motores funcionarem, então, com eletricidade. E nós, como Brasil, somos privilegiados por ter tantas fontes de energia renováveis, né? Eu falei aqui da hidrelétrica, falei da solar, da eólica, tá? E a solar, ela pode ser gerada, né, em casa, né, no telhado de casa, tá? Então essa é uma das maneiras da gente estar aí queimando menos combustíveis fósseis, né, e reduzindo essas emissões, que aí ao longo do tempo essa concentração na atmosfera ela vai diminuindo, tá? Então essa transição energética ela é importante, é fundamental para a gente entregar para a próxima geração um planeta melhor, né? Reflorestar, né? Primeiro reduzir, né? Eu acho que então reduzindo emissões, reduzindo o desmatamento, reduzindo também mudando a maneira da gente consumir, né? Então não só governos podem agir, mas a população também. Quando a gente vai consumir um carro ou produtos no supermercado, qualquer tipo de produto, né, ter um olhar mais atento para consumir aqueles produtos onde as empresas têm uma preocupação maior com reaproveitar, reutilizar, né, com a economia circular, né, de não gerar lixo, não gerar tantos resíduos, mas de aproveitar, de diminuir o desperdício, de usar energias renováveis, né? E nesse papel do cidadão vai inclusive o papel do voto, né? A gente procurar escolher candidatos que tenham essa preocupação com o meio ambiente, né? Que muito a gente pode fazer como consumidor, mas também podemos fazer como eleitores para colocar no poder pessoas que vão se preocupar com essas questões. Doutor, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, já de antemão agradecer aqui pelos esclarecimentos, as dúvidas também aqui da nossa equipe, poder contribuir aqui com a população de Taubaté, olhando, né, desse micro, onde cada cidadão pode ser consciente, fazer a sua parte, como o senhor colocou aqui para a gente, pensando nas cidades que o CEMADEM monitora, hoje são mais de 1.000 cidades, qual que é o principal desafio desses municípios quando a gente fala de prevenção de eventos climáticos? Está relacionado a dinheiro, logística, infraestrutura, política pública? Bom, vou aproveitar esses tópicos que você colocou. De política pública, por exemplo, reduzir o número de pessoas vivendo em áreas de risco. Um trabalho da doutora Regina, aqui do diretor do CEMADEM, de 2019, mostrou que nós temos mais de 8 milhões e meio de pessoas no Brasil vivendo em áreas de risco, né? E hoje a estimativa é que esse número tenha aumentado. Então a gente não só não tem conseguido tirar as pessoas de área de risco, como está permitindo com que esse número aumente. Então essa é uma ação fundamental e que não depende do CEMADEM, né? Depende dos governos terem boa vontade de não fazerem novos loteamentos em áreas de risco, só porque isso vai trazer dinheiro ou emprego, né? Então, ter essa preocupação, né, em reduzir o número de pessoas nessas áreas de risco é uma maneira. Depois, a educação mesmo, eu acho que, vou dar mais um exemplo aqui, as pessoas jogarem lixo na rua, né? Eu ainda vejo hoje em dia pessoas jogando lixo na rua, né? Então esse lixo vai parar nos bueiros, vai ali bloquear, interromper, criar resistência para o escoamento da água da chuva, gerando mais alagamentos e mais inundações, né? Então, e do ponto de vista estrutural, ações estruturantes
são aquelas onde você faz, por exemplo, em áreas onde tem risco de deslizamento de terra, você constrói muros de arrimo, né? Em áreas onde você tem córregos e o risco deles transbordarem, inundarem, você pode fazer alguma obra ali de canalização, que nem sempre é também uma boa solução, porque você só acelera a água naquela área para que ela vá mais rápido para uma outra onde ela pode inundar, mas se de repente ali não tiver ninguém, não é muito problema, né? Então essa gestão. E estruturante também dentro das defesas civis. Tem municípios no Brasil que nem defesa civil tem. O alerta nosso chega numa delegacia de polícia, num gabinete de prefeito, né, que não tem condições de trabalhar com aquela informação e fazer com que aquela informação gere proteção, né, gere uma boa resposta, gere mitigação. Né? Então, precisa ter defesas civis bem estruturadas, com pessoas capacitadas, ferramental, né, de máquinas, carros, equipamentos, e trabalhar próximo da população, com educação, com capacitação, com percepção de risco. Tem muitas pessoas desses 8 milhões e meio que vivem em áreas de risco e nem sabem que estão em áreas de risco. Então, os municípios, as defesas civis têm que chegar, têm que conversar com essa população, têm que conscientizar, mostrar para elas os riscos que elas vivem e, podendo se deslocar para outro local, ótimo. Não podendo, qual a melhor maneira de conviver com esse risco, né? Informação, como receber informação de um risco alto, de uma chuva forte que pode causar uma inundação, e caso isso vá acontecer, tem a previsão, qual é o plano, né? Para onde que essa pessoa vai, por que caminho ela vai. Então essas ações elas precisam ser planejadas, precisam ser treinadas com simulações, para que quando chegue na hora tudo funcione bem e a gente possa proteger vidas. Dr. Giovanni Doliffe, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos, né? Fechando aqui a nossa série de entrevistas neste mês dedicado à causa ambiental. Quero desejar de antemão, né, parabéns aí pelos 15 anos do CEMADEI, para toda a equipe multidisciplinar, para seus colegas, pesquisadores, cientistas. Em nome de toda a TV Câmara Taubaté, obrigado pela disponibilidade, parabéns pelo trabalho de vocês. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e aproveito para parabenizar o trabalho de vocês também, levando conhecimento, informação de utilidade pública a serviço das pessoas. Parabéns e até uma próxima. Que agradecemos novamente, doutor. Até uma próxima oportunidade. Depois do intervalo aqui no Mix da TV, vamos em direção à Pedra Branca com Desbravando Taubaté. E tem informação, a tabeliando o RGI de Taubaté fala sobre loteamento e desmembramento de imóveis. Não sai daí, Mix da TV, volta já já. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quinta-feira, 25 de junho de 2026, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e também pela sua participação. E você segue para ficar bem conectado com os fatos e informações de Taubaté. Vamos para o nosso Mix de Notícias. O tratamento do solo é um dos instrumentos mais importantes para organizar o crescimento urbano do município. E é ela que estabelece regras para a divisão de terrenos, criação de loteamentos e a regularização de áreas, buscando garantir infraestrutura adequada, sustentabilidade e qualidade de vida para os moradores. O repórter Lucas Levin chega aqui no Mix da TV e traz todas as informações sobre este assunto. E apesar da sua importância, muitos cidadãos têm muitas dúvidas sobre essa lei. E para esclarecer alguns pontos, a gente conversa com o oficial de registro de imóveis, Paola Macedo. Paola, o que é a lei de parcelamento do solo e de que maneira ela impacta a vida dos cidadãos? Bem-vindo aqui à TV Câmara.
Muito obrigada. A lei de parcelamento do solo, ela vai regular no município como funcionam os loteamentos, os desmembramentos, e também eu sei que ela vai regular, além do parcelamento do solo, condomínios de casas e de lotes. Então, na verdade, a cidade, ela se desenvolve a partir desses empreendimentos. Então, é bastante importante que a população entenda como vai funcionar essa legislação para os próximos 10 anos. Então, é uma legislação que tem bastante impacto no crescimento da cidade, na produção de novos imóveis e como essas configurações vão ser feitas a partir da legislação municipal. E uma das principais dúvidas que os cidadãos têm, principalmente quanto aos custos e à responsabilidade de cada um, é quanto à divisão e unificação de imóveis. Você poderia falar um pouquinho disso para a gente? Sim, o imóvel, na verdade, o imóvel na prática, de fato, ele precisa refletir no registro de imóveis, né? Então, só lembrando que não adiantam contratos particulares, né, transações fora do registro de imóveis, que isso não garante o direito à propriedade. Então, tudo que é pensado, que é feito de fato no imóvel, precisa ter uma aprovação municipal e precisa vir para o registro de imóveis. Então, pensando em desmembramentos. Então, se eu tenho um imóvel, por exemplo, de 2.000 metros quadrados, eu quero dividi-lo em 2 imóveis de 1.000 metros, eu preciso de uma aprovação do município e depois eu preciso trazer esse desmembramento para o registro de imóveis. Mesma coisa se eu tenho uma unificação, né? Se eu compro 2 lotes de um loteamento, quero unificar esses 2 lotes para fazer a minha casa, eu preciso ter uma aprovação municipal, trazer para o registro de imóveis. Alguns desmembramentos, eles são mais significativos. Então, quando a gente fala em desmembramentos até 10 lotes, a gente tem alguns requisitos. De 11 a 20 lotes, tem mais requisitos, porque aí a preocupação da legislação é saber se há infraestrutura no local para atender essa subdivisão. Se eu tenho desmembramento superior a 20 lotes, e aí quando eu falo nesses números eu posso voltar no tempo, então não adianta fazer parceladamente esses desmembramentos, porque a gente vai saber. Acima de 20 lotes, esse desmembramento ele tem um potencial de adensamento daquela região maior. Então, ele precisa passar por um procedimento de aprovação como se fosse um loteamento, né? Então, qual que é a diferença de desmembramento nesse especial que a gente fala e loteamento? No desmembramento, acima de 20 lotes, eu aproveito o sistema viário que já existe, ou seja, eu não vou ter abertura de novas ruas. Já para lotear, eu vou abrir novas ruas. Então, toda vez que o empreendedor quer fazer alguma subdivisão em partes menores daquele terreno para venda, ele precisa passar por um procedimento de aprovação municipal e um procedimento de registro aqui conosco. Qualquer tentativa de venda de imóveis em parcelas que não passe por essas aprovações é considerado crime. Então, muitas pessoas não sabem isso, né? Então, além de ser um ilícito civil administrativo, é um ilícito criminal. Então, não pode sair vendendo partes de imóveis sem respeitar a devida legislação. E a lei de parcelamento do solo, nós temos a lei federal, que é a lei 6766, que tem os aspectos gerais, e o município vai regular essa lei a nível municipal, ou seja, com as particularidades que o município tem, cada município tem o seu. E você falou na questão da venda do imóvel irregular, né? Quais os cuidados que o cidadão tem que ter na hora de comprar? Porque ele chega para comprar um imóvel, o que ele tem que prestar atenção para saber que esse imóvel é regularizado, é legalizado? E caso ele compre um imóvel não regularizado ou ilegal, quais são os problemas que ele pode ter após essa compra? Então, o primeiro passo na hora de comprar um imóvel é verificar no registro de imóveis se esse imóvel é regularizado. Então, aqui nós temos, por meio de certidão, a possibilidade dessa pessoa vir aqui e puxar uma certidão do imóvel. Então, por mais que você confie, que se você compra de uma pessoa conhecida, nada substitui a verificação no cartório. Então, é por meio de uma certidão desse imóvel que é possível saber se esse imóvel é irregular ou não. E qual que é o imóvel regular? É o imóvel que respeita o que você está comprando. Estou comprando um lote, então você tem uma matrícula de um lote daquela configuração que você está comprando. Se você tem, por exemplo, uma proposta de comprar uma parcela daquele lote, mas na verdade você está comprando um pedaço identificado, né, um determinado pedaço, um espaço físico determinado, essa venda é irregular, porque está havendo um parcelamento do solo sem a devida divisão. Então é importante que a pessoa consulte o registro antes de comprar, entenda quais são os requisitos para essa compra. Então,
imóveis, por exemplo, abaixo de 30 salários mínimos podem ser comprados por instrumento particular, acima de 30 salários mínimos somente com escritura pública. E essa escritura pública tem que vir a registro, porque só é dono quem registra, já tem essa máxima, né? Então, muitas vezes você foi a um cartório de notas, lavrou uma escritura pública, mas não é a mesma coisa do que registrar essa escritura pública aqui no registro de imóveis. Então, esses cuidados são muito importantes. É preciso também olhar para quem está vendendo, para ver a questão de dívidas, se não vai ter dívidas que possam impactar nessa compra, né? E depois registrar a sua escritura, porque se não registra, esse imóvel vai ficar em nome do vendedor e aí sim ele pode ser atingido por dívidas posteriores desse vendedor. Então é muito importante não guardar documentos na gaveta, em casa, trazer para o registro de imóveis. E isso eu falo documentos, eu falo em contratos, escrituras, partilhas, as pessoas falecem, têm inventários ou se separam, tudo isso tem que vir para o registro de imóveis. E a partir do mês que vem, a Prefeitura vai realizar uma audiência pública para debater a atualização dessa lei de parcelamento do solo. Por que é importante, né, tanto a população quanto a sociedade civil organizada participarem desse debate, desse momento? Então, essa lei ela vai regular, como eu falei, o desenvolvimento da cidade pelos próximos 10 anos. Nós temos novos institutos jurídicos que foram trazidos pela alteração da legislação federal. Então, nós temos leis que foram alterando essas figuras de desenvolvimento das cidades. Vou dar um exemplo. A gente tem hoje regulado na lei federal o loteamento de acesso controlado, coisa que nós não tínhamos no último plano diretor, por exemplo, que tratava do parcelamento do solo. Então, é importante que a população acompanhe essas alterações legislativas que vão trazer novas configurações, novas formas de desenvolvimento da cidade que vai impactar como o empreendedor vai produzir novas unidades e como a população vai poder adquirir essas novas unidades. Então, é importante que a população acompanhe para que a lei seja boa do ponto de vista urbanístico, né? A gente precisa de uma lei que seja, que torne a cidade também bonita, agradável, né? Que a gente não tenha problemas de mobilidade urbana. Então, todas essas questões urbanísticas, ambientais, todas elas são levadas em consideração numa lei de parcelamento do solo. E também as diversas formas de crescimento da cidade vão ser reguladas. Então, é bastante importante ter a participação da população. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelas informações. E é isso, para a construção de uma cidade bem desenvolvida, é importante a participação de toda a sociedade. Volto ao estúdio. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, você acompanha ao vivo aqui na TV Câmara e nas redes sociais, audiência pública sobre o parcelamento do solo em Taubaté. Lembrando que a programação das audiências está sujeita a alterações. Muito obrigado, Lucas, pelas informações. Assim encerramos o nosso primeiro giro do Mix de Notícias, mas fique conectado que no terceiro bloco a gente volta com outros fatos e informações de Taubaté aqui no Mix de Notícias. E aí, tá gostando do Mix da TV? Além de assistir, você também pode participar da nossa programação. A nossa equipe preparou um VT que explica como você pode entrar em contato conosco. Através do nosso e-mail tvcamaratete@gmail.com você manda sua crítica, sugestão e a sua opinião sobre os nossos programas. Assiste ao vivo a nossa programação no youtube.com/TVC Taubaté. Além disso, você tem uma playlist completa de todos os programas da emissora e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Também acompanha ao vivo a nossa programação no facebook.com/TVC Taubaté. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é através de texto, áudio ou vídeo, o melhor canal é o WhatsApp. O nosso DDD é o 12 e o número é 3625-9525. E a Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais e você pode fazer o seu contato no @Câmara Taubaté. Você se conecta com a gente no Instagram, no TikTok e também no X, o antigo Twitter. Agora, se você quiser receber as notícias atualizadas em tempo real de tudo que acontece no Legislativo taubateano, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do WhatsApp. Para isso, basta acessar bit.ly/CMT no Zap. Agora é hora de Shorts da TV, conteúdos rápidos com os temas em destaques da nossa programação.
Quem percorre o caminho do Buquira em direção à Pedra Branca vai encontrar pontos curiosos como a Capela da Menina e a Banheirinha. Vamos rever essa aventura no short do Desbravando Taubaté? Solta o VT. Depois que a gente conheceu um pouco mais do funcionamento do Contour com a Gisele de Freitas, quem está comigo aqui agora e vai bater um papo é o Marcos Mirra, um dos moradores mais antigos aqui da Pedra Branca. Marcos, muito obrigado por receber a nossa equipe e ser o nosso guia aqui nessa aventura. Imagina, é um prazer poder receber o programa e poder divulgar para a nossa população a beleza e a importância da região da Pedra Branca. Esse trajeto é conhecido como e o que a gente vai encontrar pelo caminho? O caminho ele é conhecido tradicionalmente como o caminho do Buquira. Era a rota de ligação dos tropeiros entre a vila de Taubaté e o vilarejo de Buquira, a atual cidade de Monteiro Lobato. Então ela entra pelos contrafortes da serra e rompe a Serra da Mantiqueira justamente embaixo da Pedra Branca, uma paisagem lindíssima. E quais os pontos mais importantes que a gente vai parar até chegar lá na Pedra Branca? Nós temos aqui de cunho histórico a capela, que é de uma devoção enorme dos moradores, a mata que circunda todo o corredor ecológico da área da Pedra Branca. Nós temos a passagem pelas pousadas, restaurantes até o Mirante. Então você é o nosso convidado especial para essa aventura, então vem com a gente para seguir esse primeiro roteiro aqui dos tropeiros a caminho da Pedra Branca. O primeiro ponto que a gente para aqui nesse roteiro que chama a atenção, Mirra, é essa capela aqui, a Capela da Menina. Tem uma história interessante aqui, né? Pois é uma história muito antiga, muito tradicional e que nós, os moradores, respeitamos muito. Diz a lenda que uma menina muito conhecida, muito benquista por todos os moradores, começou a ficar no estado febril, muito forte, e nós estamos muito longe de Taubaté. As pessoas aqui tinham que se cuidar com os remédios daqui mesmo. Como ela estava no estágio avançado, muito alto de febre, tentaram levá-la para Taubaté. Ela, infelizmente, faleceu exatamente nesse ponto da capela. A gente percebe aqui vários objetos, flores, santos, mas há um sincretismo religioso também aqui nessa região, né? Então, é interessante que cada região tem alguns hábitos e alguns rituais diferentes, né? O cristão vai notar um simbolismo diferente na capela, e até o mais interessante que é algumas oferendas com brinquedos, temas infantis por causa da menina, né? Mas todo tropeiro, todo viajante passava aqui, descansava aqui e pedia proteção aqui nessa capela. É muito forte essa história pra gente. A gente vai continuar aqui esse roteiro nessa rota dos tropeiros aqui em direção à Pedra Branca. Qual é a nossa próxima parada? Agora nós vamos subir até o primeiro mirante, que a gente fala que é o Belvedere, para vocês verem toda a região, o contexto da mata e das montanhas, né? E vamos seguir em direção aos pontos turísticos tradicionais, pousadas, café, que é muito bonito também. Você é o nosso convidado especial, vem com a gente que essa rota tá imperdível. Desde a bifurcação até aqui são mais ou menos 5 quilômetros. A gente está a 930 metros acima do nível do mar e a gente chega nessa região conhecida como Belvedere. Às minhas costas está a cidade de Taubaté, à esquerda a gente consegue ver a cidade de Caçapava e em dias mais ensolarados, com a visibilidade muito melhor, é possível também avistar São José dos Campos. Mirra, a gente aqui atrás tem esse vale, essa serra verde aqui. Qual a importância desse ponto, dessa beleza natural aqui para a região? Então, é uma das áreas mais preservadas do município de Taubaté. Proporcionalmente, em termos de área, é o que mais produz água de recarga de aquífero para o município de Taubaté. Além de termos uma grande área pública, que é a área da Pedra Branca, logo ao fundo, na serra, ligando com um corredor ecológico ao refúgio da vida silvestre,
que fica no município de Caçapava. Então é de uma importância ambiental enorme para o Vale do Paraíba. Então, praticamente, a gente está aqui na caixa d'água de Taubaté, ou seja, os mananciais que abastecem a cidade e também a região, e a gente está nessa área de proteção ambiental. Quais são as espécies de animais e plantas mais típicas aqui da região? Nós estamos numa fase de transição de Cerrado Paulista para Montana. Nós temos aqui na estrada, é muito comum avistamentos de lobos-guará, quatis, guaxinins, uma ave também que é muito rara, e aqui nós temos em grande quantidade, que são os jacus, né? E sem falar dos pássaros canoros, que tem centenas de espécimes aqui na região. E quais são as árvores nativas ou as que a gente mais encontra aqui também nessa região? Ao longo da estrada, talvez vocês vão observar as lobeiras, que alimentam os lobos, né? E outros animais frugívoros. E eu gosto muito dos guapuruvus, que é uma mata de transição primária para secundária, e aqui na região, a semana passada, estavam lindas, todas floridas. Gostaria então que você deixasse uma mensagem de conscientização para o turista que vem para essa região, porque muitas vezes a gente acha que adentra uma área de mata, sem permissão, e às vezes quer levar algum tipo de exemplar de animal, ou às vezes até de planta mesmo. Deixa essa mensagem também para não jogar lixo aqui nessas áreas. Sem dúvida, principalmente a importância de vir acompanhado de um guia local. O morador, ele conhece as histórias, os lugares, ele vai estar equipado para proteger da segurança ao visitante e dar todas as informações que um turista de qualidade e de cultura merece, né? Vocês serão muito bem recebidos aqui. Lugares simples, mas carregados de simbolismo, fazem parte do patrimônio cultural de Taubaté. A Capela da Menina, a Banheirinha, revela como fé, natureza e tradição se encontram ao longo do caminho do Boquira. Se você quiser conhecer essa história na íntegra, é só assistir o episódio completo que está disponível no nosso canal do YouTube. E nós estamos preparando uma nova temporada do Desbravando Taubaté em breve aqui na nossa programação. A seguir no Mix da TV, vamos conhecer mais sobre a campanha Junho Violeta e tem notícia sobre o mutirão que recolheu quase 500 quilos de resíduos eletrônicos na cidade. Os detalhes eu te conto a seguir, não sai daí que o terceiro bloco volta já já. Estamos de volta com o Mix da TV. Este é o terceiro e último bloco da edição desta quinta-feira, 25 de junho, aqui na tela da programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e principalmente pelo carinho da sua audiência. Você segue conectado para ficar muito bem informado aqui no Mix da TV. Está começando o nosso segundo giro de informações do Mix de Notícias. No sábado, dia 6 de junho, ocorreu um mutirão de recolhimento de resíduos eletrônicos promovido pela Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal. Quem traz mais informações sobre este evento é a estagiária Amanda Jordão. A Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal realizou um mutirão de recolhimento de resíduos eletrônicos. A ação, que aconteceu em formato drive-thru, arrecadou 490 quilos de materiais, entre pilhas, peças de computador, televisores e celulares. Todo o material recolhido será destinado corretamente com o apoio de cooperativas de reciclagem aqui da cidade. Além do recolhimento, a iniciativa também distribuiu 100 mudas de árvores nativas e composto orgânico para plantio. E os participantes puderam acompanhar uma oficina de reciclagem para a confecção de brinquedos com materiais reaproveitados. A atividade integrou a programação da Semana do Meio Ambiente e teve como objetivo conscientizar a população sobre a importância do descarte correto de resíduos eletrônicos.
O descarte correto de lixo eletrônico, conhecido como e-lixo, evita a contaminação do solo e da água por metais pesados. Em Taubaté, você pode levar itens como celulares, cabos e computadores aos PEVs, que são os pontos de entrega voluntária. Amanda, muito obrigado pelas informações. E você acompanha mais notícias de Taubaté e da nossa região na programação da TV Câmara Taubaté, tanto no Boletim Câmara, na parte da manhã, quanto na parte da tarde aqui no Mix da TV. Este foi o nosso Mix de Notícias de hoje. E vamos agora com o nosso último short, conteúdos rápidos com o melhor da nossa programação. Paulo Máximo participou do Você Entrevista e trouxe detalhes da campanha Junho Violeta e o combate à violência contra idosos. Vamos acompanhar. Essa campanha Junho Violeta visa conscientizar a importância, né, de nós termos melhores cuidados para com os idosos e tentarmos, né, propagar, né, que as pessoas se precavem de qualquer tipo de violência que venham a sofrer os nossos idosos. Olha, o idoso, né, é uma pessoa assim, é um ser humano muito abandonado. Nós, né, hoje eu na condição de presidente, eu cuido de uma instituição que cuida praticamente de 90 idosos, de ambos os sexos. E ali a gente vê que essas pessoas passaram por muitas coisas, né? Não só a violência doméstica dentro da família, a violência da própria sociedade, inclusive de discriminação, mas, inclusive, eu diria, violência do próprio poder público, porque o Estatuto do Idoso, né, que é uma lei federal, ela estipula que é dever do poder público cuidar de seus idosos. Eles são pessoas vulneráveis, né? Então é obrigação do Estado. E, logicamente, a gente vê que o Estado não acaba dando a devida atenção. Um tipo de sofrimento muito comum que você observa é no olhar do idoso. Sabe, quando você vê a pessoa com aquele olhar distante, ausente, certo? Ele parece que não está enxergando nada. Então aquilo é uma forma de sofrimento, porque o sofrimento não é só o físico, é principalmente o mental. Maltratar um idoso, isso é crime, é fazer um registro disso aí. Nós temos uma promotoria, né, a justiça que cuide especificamente dessa violência contra os idosos, né? O idoso não sentir, né? Existe uma série de obrigações, né, tanto fora como dentro do lar. Mas então essa queixa, esse registro é muito importante, comunicar aos órgãos públicos para que já de imediato sejam adotadas medidas e até mesmo, por que não dizer, o serviço social da prefeitura, que eles têm um corpo de funcionários formados, especializados para isso aí, porque quando eles percebem que o idoso está sendo maltratado, está sendo vítima de violência, está sendo abandonado, eles são os primeiros a cuidarem desses idosos e encaminharem para a própria entidade, ali no caso, em Taubaté, a Casa São Francisco de Idosos, e que possa ter uma entidade que possa melhor cuidar desse idoso. Uma das providências assim mais a própria segurança do vizinho, porque como é que você vai incultar um crime, alguma coisa assim sobre alguém? Você não pode ir direto no distrito, como você vai se expor demais. Mas
o serviço social da prefeitura, ele te vai colocar anonimamente, vai fazer uma visita e se constatar violência, daí sim, eles legalmente falando, eles vão acionar os órgãos policiais e judiciais para as medidas devidas. O Junho Violeta é uma campanha anual dedicada à conscientização e ao combate à violência contra a pessoa idosa, celebrando o dia 15 de junho como o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Mais dicas estão disponíveis no nosso canal do YouTube, é só acessar a playlist do Você Entrevista. Este é o Mix da TV, informação, cidadania e serviço para você nas tardes da TV Câmara Taubaté. Esta foi mais uma edição inédita e no programa de hoje você viu o quadro Mix Sustentável. Conversamos sobre meio ambiente e as mudanças climáticas com o pesquisador, professor e doutor Giovanni Dolife do CEMADEM. O Mix de Notícias trouxe como destaque informações sobre o loteamento e desmembramento de imóveis aqui na nossa cidade. Afinal de contas, vai ter audiência pública sobre este tema programada para amanhã às 9 horas. Acompanhamos também o short do Desbravando Taubaté sobre o caminho do Boqueira, mostrando os meandros que levam até a Pedra Branca. Voltamos a nos encontrar amanhã, sexta-feira. Vamos falar sobre o Dia Nacional do Diabetes. E tem também a agenda cultural com as dicas de eventos para o próximo final de semana. Continue acompanhando a nossa programação e também os nossos conteúdos nas plataformas digitais da TV Câmara Taubaté. Para você, uma ótima tarde. Até amanhã.